Boa tarde, queridos colegas, filósofos clínicos, filósofas clínicas. Vocês que estão aqui nesse projeto que é da Anfic, conversando com filósofos clínicos, trazendo alguns elementos do consultório, falando um pouquinho de como acontece a terapia em filosofia clínica. E essa é uma série que estamos gravando aí com filósofos clínicos, os que estão acessando o site da Anfic, Instagram, YouTube, ou até mesmo dos colegas que já gravaram, estão podendo acompanhar muitos colegas que já passaram por aqui e outros que ainda irão passar. Mas o que é importante hoje, que nós estamos com aqui, uma jovem terapeuta, a Carol Prestes, ela que vem lá de Goiânia, né, Carol? Isso. Seja muito bem-vinda, Carol, para mais esse projeto aqui, essa conversa entre a gente. Obrigada pelo jovem também. A Carol já está na filosofia clínica e atuando no consultório desde 2019. Né? Já vem aí com uma vasta experiência, apesar de sua juventude. A gente pode dizer que é uma filósofa clínica de uma geração recente, né? De uma geração nova. Já passou muitos filósofos clínicos por aqui, sabe, Carol? E a gente já gravou, nossa, com filósofos tem 20 anos de experiência, né? Que legal. Então, alguns provavelmente são ou foram seus professores, e é bonito ver essa semente dando frutos, né? E é um desafio também a gente conversar aqui diante de tantas complexidades da clínica, também conversar com jovens terapeutas que estão começando e trazer também as suas questões e a sua experiência da clínica enquanto processo terapêutico. Aí. Seja bem-vinda, Carol. O que você tem para nos contar? Sinta-se bem à vontade para deixar o seu pensamento fluir, aí a gente começar o nosso diálogo aqui. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra fazer parte desse projeto e da filosofia clínica, poder, o que antes para mim era mais um curso que eu estava só começando para ver de qual que é, né, assim, e hoje fazer parte do corpo docente da Cefa, fazer parte desse grupo de filósofos clínicos da Anfic. Recentemente também foi aprovada por votação, eu também faço parte da Anfic na comissão de avaliação de assuntos acadêmicos, e é um prazer poder contribuir, retribuir o que a filosofia clínica tem me oferecido na vida, né, foi um divisor de águas para mim, e parabenizar esse projeto, porque eu acho que essa transição para o online, ele vai expandir ainda mais o que já é a filosofia clínica, assim. A Anfic, o que vocês estão fazendo nos bastidores e agora nesse processo de semear, né, assim, pelas redes sociais, YouTube, porque tem muita coisa boa para compartilhar, né, muitos trabalhos, muito conhecimento, muito conteúdo. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite por terem lembrado de mim. Obrigada a você, Carol, por você doar o seu tempo, a sua generosidade. A gente já sabe que a generosidade também é um elemento da característica, é um elemento da filosofia clínica também, né? Acaba sendo absorvido pelos colegas que chegam essa doação, né? E essa é uma doação mesmo para o nosso grupo aí da Anfic, para associados ou não, né? A gente acaba atuando enquanto filósofos clínicos para um caminho mais tranquilo, um caminho de partilhas, né? Acolhendo uns aos outros. Então, você é professora também lá da Cefa. Isso. E como é também você ter que passar essa teoria, né? Passar o método e depois ver esse método em movimento no consultório, Carol? Me conta um pouquinho da sua experiência aí. Na verdade, não foi uma coisa planejada, mas, ao mesmo tempo, o processo de aprendizagem, acho que qualquer aprendizagem, mas o processo de aprendizagem da filosofia clínica, ele é sempre
um retorno, né? A gente está sempre revisitando os conteúdos, os conceitos. Eu costumo dizer para os alunos que é uma aprendizagem em espiral, porque a gente passa uma vez, aí compreende até determinado enraizamento da nossa epistemologia, né? Até aqui entendi, aí depois a gente passa de novo, aí até entende mais um pouco. E isso só é feito junto, obrigatoriamente, com a praxis. Não tem como teoria e prática estarem separadas. Então, o meu processo, ele começou primeiro como uma busca, era mais um curso de formação que eu estava, meus tópicos busca e epistemologia são muito, muito determinantes. Eu comecei para me cuidar. O Will me atravessou, foi uma transversalidade na minha vida. Eu fazia administração na época, e ele dava aula de filosofia, e me encantei com aquela aula, que foi um patos, nossa, é isso que eu vinha procurando, que me tocasse profundamente num susto, assim, filosoficamente falando, eu quero mais disso. E aí me aproximei dele, e ele me convidou para essa formação, e desde o início já foi esse movimento de não entendi nada, mas quero mais. E aí quero entender mais, e a ideia de começar a atender só surgiu depois, não era um plano ser terapeuta, não entrei na formação pensando em fazer disso uma profissão, mas foi enraizar, foi me tocando tanto que gente, era isso que eu estava procurando e nem sabia. E quando eu comecei o estágio, já lá na frente, né, assim, eu não me sentia nem um pouco preparada, eu falava para o Will, eu não consigo, não estou pronta, ele, calma, precisa da prática para você entender a teoria, sabe? A gente não pode separar uma coisa da outra. Então, eu vou te acompanhar, a gente vai fazer isso juntos, né, no estágio, né? E à medida que eu ia atendendo com o máximo de cuidado e medo e insegurança, eu ia revisitando a teoria e os conceitos e relembrando, e, nossa, esse tópico ainda não está muito assimilado, preciso aprofundar. Então, isso foi e continua sendo, né? E aí depois, quando houve a pandemia, eu recebi um convite para auxiliar nessas aulas que estavam também migrando para o online. A gente teve um processo abrupto, como todo mundo, né? Da Cefa, que antes só tinha aulas presenciais na Casa de Estudos aqui em Goiânia. A gente passou todas as aulas para o online. E aí os colegas que estavam mais atuantes assim entraram como professores. E aí foi esse movimento de ensinar e dar aula também, que eu também não estava nem um pouco me sentindo preparada, mas esse retorno, né? A gente voltar para a teoria, voltar para os conceitos e aprender de novo, ensinar e verificar se o que a gente está falando é o que a gente está fazendo. E a sensação de ser impostor é o tempo todo, né? Porque a rigorosidade que é preciso ter de cuidado com o outro não pode ser perdida nunca. Então, por isso que eu falo que é sempre um retorno. Não tá bom, não tá bom, não tá bom. E desde então, eu assumi as turmas junto com o professor Cadu, a Lúlia, e a gente está expandindo também esse corpo docente da CEF. Né? Outros colegas também adquiriram recentemente o título de filósofos clínicos, que vieram dessa leva, né, das turmas. As turmas aqui têm nome de flores, é um jeito amoroso, afetivo da Cefa de conduzir esses jardins, né, de cuidado. Porque a própria formação também é um cuidado. E aí a gente vem expandindo, assim, acho que está sendo um processo muito bonito, muito carinhoso, amoroso, como tem que ser, né? Assim, eu acho que o bom da filosofia clínica é isso, a gente pode falar abertamente sobre esse cuidado não tão rígido, tão autoritário, né? Ele é um processo de humanização sempre. Sim. Eu não sei, Carol, mas a mim me parece que, claro, isso não é para todos, né? Mas que aquele professor que atua no consultório, ele vai desenvolvendo algo para além, às vezes, do próprio método, né? Ou vai compondo elementos para poder ensinar
essa caminhada da filosofia clínica, né? Que o próprio método ele é aberto, né? O Lúcio foi tão amoroso de construir esse método, né? De sistematizar esse método, e ele não é pronto, não é acabado. O Lúcio foi, eu digo, amoroso mesmo com este outro que chega, que é o partilhante, de deixar o método fazer o movimento conforme esse que chega, né? E que é o nosso partilhante, que nós chamamos esse que chega no consultório, né? Isso que você traz, Carol, de quase um eterno retorno, né? Tanto na metodologia da busca pelo conhecimento, o ensino, ou ensinar a filosofia clínica, como também é o primeiro ato no consultório, permitir um movimento da própria pessoa, do próprio partilhante, retornar à sua historicidade. E a gente fala retornar porque, em alguns casos, o próprio partilhante se afastou tanto de si mesmo, né? Da sua própria história, que às vezes causa um estranhamento, né? Quando você pede para a pessoa contar a sua história, né? A sua história de vida. Então, isso que você está trazendo, eu achei muito bonito, desse retornar sempre, né? Tanto para o aluno, para o professor que está ensinando, como para o próprio terapeuta, que às vezes está lá no consultório e pode aparecer um elemento, um fenômeno diferente do que a gente está acostumado e precisa retornar ao método, ler novamente, olhar com o que é mesmo que eu estou lidando, né? Eu acho que a filosofia clínica permite esses diálogos, esses movimentos, né, Carol? A gente fala sobre a palavra cuidado nos sentidos possíveis. Um cuidado que é do cuidar do outro e se debruçar, da clínica mesmo, né? Mas um cuidado que é atenção, cuidado com uma exclamação, cuidado. Estamos diante de um outro e isso sempre deve ser um retorno para um não sei. Não sei, não sei ainda, preciso olhar de novo. E isso vai para todas as direções, não é um olhar de novo para o outro. O outro que está em nós vai junto. E eu acho que essa também é uma das grandes belezas da filosofia clínica, que ela nos inclui no processo, enquanto terapeutas, imbricados e é inevitavelmente intrínseco. A nossa existência, a nossa EP faz parte do processo da interseção com o outro. E isso é sempre um retorno a nós mesmos também, e uma apropriação desse eu que também está em movimento. Então, desde que a filosofia clínica me atravessou, eu acho que eu nunca mais descansei. E, ao mesmo tempo, no sentido dessa lucidez, desse patos, dessa epoqué, que é o estar atento, suspender os conhecimentos, e ir de novo, e volta de novo. É um processo que não acaba e que não tem descanso. E que não pode ter. Aliás, só que aí vem a vida e também, porque é uma terapia com a vida em movimento. Não é por isso que eu digo que não é só teoria, não é só estudo, não é título. Não adianta ser doutor em um monte de coisa se você não consegue trazer isso para o dia a dia, para aquela pessoa que está sofrendo, né? O que Platão diria para alguém que está numa fase de luto, sei lá. Então, é essa vida acontecendo em nós, a gente poder ter o mínimo e assim esse cuidado consigo para receber e hospedar o outro na nossa casa é um processo inacabado sempre, né? E por isso que é sempre uma artesania, é uma terapia artesanal em que a gente está se costurando, se refazendo, se desfazendo e fazendo de novo. Enfim, como eu disse, a gente não descansa nunca, parece, né? Vai assistir um filme, já estou pensando em onde que eu vou usar isso em uma aula, onde que isso pode caber para um partilhante, para a minha vida. Aí a gente atende o outro e diz, nossa, eu estou falando isso para ele, mas eu também precisava estar ouvindo o que eu estou falando, sabe? É muito... A busca continua, então, Carol, só muda às vezes, de situação, de circunstâncias, né? Tá. O que você falou interessante sobre a interseção, né?
E aí você trouxe um elemento bem filosófico aqui, que nessas interseções também acontece o retorno a nós mesmos, né? Enquanto terapeutas, né? Mas também nós temos a outra questão que precisamos ir ao mundo do outro sem levar as nossas questões, né? Então, estudar filosofia clínica, ao menos para mim, e parece tão complexo de início, porque você vê esses elementos que não têm uma verdade, não tem um jeito de ser. Quando você elabora uma pergunta, você vai ter uma resposta, não sei, vamos ter que pesquisar. Então, vai causando esse estranhamento mesmo. E o próprio filósofo clínico, ele se torna um pesquisador dentro do próprio método, né? Ao menos isso é assim para mim, né? Eu lembro que também, Carol, quando eu comecei, e os prejuízos é algo que está tão que quase que faz parte de uma base categorial, né? A gente é ensinado a adivinhar o mundo do outro, né? E tinha até um certo glamour de você saber algo antecipado, né? E aí, de repente, vem a filosofia clínica e desconstrói isso. Então, quem tem esses prejuízos ou quem elaborava muito essas questões no consultório é um desafio, né? E aí transformar esse prejuízo em um dado semiose, onde pode ser uma pesquisa, né? Poxa, deixa eu ver se isso realmente é um prejuízo, se isso de fato pode acontecer. Então, nada é a priori, né, na filosofia clínica. Nós não temos como dizer que o mundo do outro é feio, ou é bonito, ou é feliz, ou é alegre, ou a pessoa tem uma depressão. Não há características que possam se manter se não tiver historicidade, né? Elas caem por terra diante de uma filosofia clínica. Aí depois, com a historicidade, sim, a gente vai confirmando algumas coisas, mas sem ela é independente, porque aqui não é uma regra de adivinho, não é uma regra de conselho, não tem certo e errado. Isso também, né, Carol, no consultório é constante. Sim. Por um lado, é um descanso, no sentido de a gente não precisar saber tudo, que tem essa coisa daquela figura de um terapeuta que é um guru, que tem todas as respostas e que já sabe o que vai acontecer, e respostas rápidas e prontas, né? E dicas e receitas. A gente vive uma era de receitas e faça isso, não faça aquilo. É um descanso nesse sentido de, ufa, não tem que saber tudo, mas ao mesmo tempo é um trabalho que não acaba nunca, né? Como a gente falou, e uma mudança de paradigma em que é o outro que está no centro. É diferente de uma relação em que o partilhante vai, o paciente, né, vai até essa autoridade, esse guru, e o guru é o centro, né, eu que tenho as respostas. Quando a gente muda essa dinâmica, que o outro é quem vai conduzir a clínica, muda tudo. A gente muda o ângulo. E aí me lembra muito, eu gosto muito do Manuel de Barros, né, que ele brinca muito com essa perspectivação. Ele fala, por exemplo, que tem um rio na beira do menino. Tipo, não é o menino na beira do rio, né? Ele troca a lógica do ângulo. E quando a gente coloca o outro como esse lugar central, como o Lúcio diz, já tem muita coisa que já está lá. Aliás, 95, 99% já é o outro. O nosso trabalho é tirar o sapato, né, pedir licença para entrar e perguntar, né, posso ir até onde na sua casa? Esse movimento já é, por si só, para mim, uma das coisas mais belas da filosofia clínica, de ter um ângulo que é o outro e a gente pedir licença, a gente ter a ética como conduta primordial. E aí já está tudo lá, a casa já está construída, já tem parede, já tem decoração, tem tapetes, tem janelas fechadas ou não, tudo isso já é. O nosso esforço, e aí sim, eu não sei, mas eu tenho que trabalhar para saber, é observar, é escutar, abrir os ouvidos do coração
para entender e acolher o outro como ele é. A gente, às vezes, vai fazer pequenos movimentos e tem que ser com essa sensibilidade, essa responsabilidade de, né, olha, eu sei que por muito tempo você decorou a sua casa desse jeito, mas você já pensou em, quem sabe, né, tirar a cortina um pouco mais para cá e deixar o ar entrar um pouquinho, oxigenar um pouco o que está faltando? E são pequenos movimentos, e por isso que não pode ser correndo, não pode ser com afobação, é com muito cuidado, é vida que está ali. E aí, isso que não acaba, né? Assim, é claro que tem os seus limites, porque a gente, às vezes, né, estou atendendo uma situação de uma pessoa que o filho tentou tirar a própria vida e aconteceu, ele infelizmente não resistiu, e eu estou atendendo a mãe dessa pessoa. Sabe, não dá tempo de fazer historicidade, de, né, vamos com calma, a pessoa tá desestruturada, a casa dela caiu teve um terremoto, abalou todas as estruturas, então aí a gente tem que se movimentar nesse sentido também, das circunstâncias que estão nesse assunto imediato, né, e aí esse é um trabalho nosso, é a gente que se debruça, é a gente que faz essa movimentação, e isso também nos faz, é nesse sentido que eu acho que não tem como a gente entrar na filosofia clínica sem se molhar e sem mergulhar nesse processo que é de constante reumanização, refazimento, recostura, e que é, ao mesmo tempo, trabalhoso, mas bonito, e para mim, é uma das formas mais humanas, assim, de cuidar. É isso que você traz, essas experiências do consultório, elas, ao mesmo tempo que mexe, né, Carol, com as nossas questões, por vezes também, né, mas também nos dá uma certa gratidão, acho que, ao menos assim é para mim, por você ter a filosofia clínica, né, por você permitir que, às vezes, uma pessoa que está desestruturada tenha o direito dessa desestruturação, né, possa viver a sua dor como é para ela, e não como seria para alguém que quisesse arrancar ou tirar essa dor, como se ela não tivesse o direito. Se é que podemos falar aqui em direito, mas são questões do consultório que vão mostrando que a gente vai muito além das nossas questões, né? E quando você diz que tudo é de lá para cá, né? Ou a maior parte é de lá para cá, o caminho, o Lúcio também fala que às vezes a maior parte do caminho já está pronto, que a gente não precisa chegar lá e abrindo o caminho. Então, Carol, esse processo do ir ao mundo do outro é que por vezes a gente não recebe a maior parte do caminho pronto, né? Então, a filosofia clínica, e o Lúcio fala isso em muitas aulas, né? De que por vezes a maior parte do caminho já está pronto, que a gente tem que fazer é respeitar esse caminho. E quando tiver que fazer algumas mudanças, é que lá o caminho permita essa mudança. E que a gente não vá de cara fazendo mudanças, né? Eu gosto muito dos vice-conceitos, porque eu acho que eles permitem uma leveza no entendimento. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, né? Estou num lugar onde tem rio, tem floresta, tem passarinhos, e é interessante que, se a gente observar a natureza, observar os movimentos da vida, como a gente pode aprender a metodologia da filosofia clínica, né? Respeitar o mundo do outro, não ir lá invadindo. Então, quando a gente veio construir a casa aqui, eu lembro que uma das coisas assim, que a gente foi observando era onde esse lugar permitia que a casa fosse construída, sem ter que tirar elementos que não precisaria, entende? Então, se a gente tem esse conhecimento e pode pôr em prática, eu acho que você se torna um filósofo clínico em todas as questões da vida, né? Ao menos assim me parece, né? É verdade, é verdade. O Lúcio também faz muito isso, né? De simplificar
e trazer a vida para o que é a filosofia clínica. Está em todas as coisas. Eu tento dizer isso para os alunos quando está nessa formação e principalmente quando entra na parte da prática, que viu todos os conceitos e vamos começar a caminhar com a prática, de que calma, né? Assim, tudo bem, tem muito conteúdo, é muita coisa para assimilar, mas a gente já é filósofo clínico o tempo todo na vida, na nossa relação familiar, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, os nossos submodos, o tempo todo a gente é submodo, o que a gente está fazendo, como que a gente tem um pensamento e vai executar alguma coisa. Se a gente parar para observar, está em todos os lugares. E a natureza realmente, assim, o Lúcio tem muito isso também do vice-conceito, que traz essa leveza, né, assim, eu tenho tentado replicar um pouco disso, porque, assim como ele, que a gente sabe, né, o mundo está aí com as suas densidades o tempo todo, né, na matemática simbólica, indo para esse campo dos diferentes tipos de mundo, a gente, se for generalizar, se for universalizar, temos contato o tempo todo com muita densidade. Uhum. Então, fazer esse esforço é uma intencionalidade dirigida, né? Tudo bem, o céu tá carregado, tem nuvens e vai ter uma tempestade ali, mas tá vendo aquele cantinho de pedacinho de céu que tem assim azulzinho que a gente pode conduzir para observar? Muitas vezes é isso que a gente faz na clínica, né? Tá tudo acontecendo, mas dependendo de como a gente regula esse ângulo, essa intencionalidade, é possível ir caminhando e trazendo aí. Está em tudo, a filosofia clínica está em todos os momentos, se a gente for observar. Uhum. Essa ideia de um ecossistema, né, vivo, que todas as coisas estão de alguma forma conectadas e se atravessando e se puxando para cá e para lá, e como que a gente está inserido nisso de uma forma sistêmica e fazendo um contraponto com uma época que é muito individualista, muito self, muito amparada, estruturada no pilar do eu. Relembrar isso durante as clínicas é um alívio também, sabe? A gente está dentro dessa grande sistemática, desse ecossistema. E às vezes a pessoa está lá sofrendo, achando eu sou o único que passa por isso, né? A minha vida sou eu que sou. Aí inflama tanto esse eu que precisa desse caminho de volta também, né? Uhum. Peraí, olha quantas coisas à sua volta. Mas é um processo que também, para a gente conseguir fazer isso, né? Tem Isso que que ter eu um acho, grande trabalho interno, assim, nossa. isso que eu acho bonito, né, Carol? Porque é um compromisso ético, né? Estar diante do outro e essa modulação do nosso cotidiano, né? Como modular esse dia? Porque às vezes chegam elementos que você acabou de dizer, às vezes precisam ser universalizados para que a pessoa saia do seu centro, onde a dor, o barulho está muito intenso, né? Às vezes diluir isso numa universalização pode a pessoa colocar no outro um pouquinho da sua dor e aí se diluir e a dor ser possível de carregar ou possível dessa passagem, né? Mas ao mesmo tempo, quando tem que voltar para si e ali encontra algo tão barulhento, que às vezes não é que aquilo tem peso subjetivo, mas é pelo barulho que naquele momento está fazendo, tem a impressão, às vezes para a pessoa, a sensação de que todo o seu mundo está em volta daquilo, né? E a gente conseguir olhar nesse voo panorâmico, às vezes, que é lá no tópico 28, das interseções, né? Ou dos tópicos em movimentos, você perceber que, às vezes, para quem está olhando aquilo, é um fragmento pequeno, mas para quem está vivendo, aquilo é tão intenso que chega a ofuscar os seus próprios elementos de saída, né? Então, eu penso que a terapia, nesse momento, quando alguém busca um terapeuta, e em especial um filósofo clínico, e ele consegue ter essas habilidades de conduzir, por vezes, uma saída, como se a pessoa estivesse passando por uma sombra,
e perdeu o caminho, perdeu a sua sinalização, você fazer a localização existencial da pessoa e dizer, olha, você estava caminhando para lá. E só conduzir ela, às vezes um pedacinho, o resto todo, às vezes o resto do caminho a pessoa faz. Ela tem elementos internos de estruturação, de voltar à sua estruturação, né? É um desafio, né, Carol, ter esse entendimento na clínica, né? Nesse ponto, eu conto muito, e isso também acho que foi parte de um processo de aprendizagem e maturidade na minha jovem caminhada ainda, mas que a questão da categoria tempo, muitas vezes a gente, por não sofrer aquela dor que está intensa no outro, já vem um monte de planejamentos clínicos prontos e possibilidades de caminho, isso aqui eu acho que vai funcionar, isso aqui acho que posso usar essa música e esse... Mas não é um timing correto, às vezes. Aquele momento, naquele instante que a pessoa está, nada que você fale ou faça vai resolver nada, né? Assim, né? E nem sempre é questão de resoluções. Então, muitas vezes é um percebeu essa sensibilidade de eu só estou aqui com você, estou no seu tempo, estou na sua sombra, né? Como você falou, como sentar do lado e ficar junto ali, e às vezes não tem o que fazer mesmo. E acalmar o nosso coração, porque às vezes é uma ansiedade nossa de querer já construir as pontes e fazer outros caminhos, mas tem esse tempo de maturação, e dentro dessa interseção com o filósofo clínico, isso conta demais quando a gente entende que não precisa acelerar o outro. Ele está ali, dizer, vai, né? Acho que está com uma pausa. Interrompeu? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Carol. Deu uma gelada. Existe, às vezes, essa discrepância por a gente não estar sentindo essa dor, por a gente estar se sentindo bem, e o outro está lá, de cama, sem conseguir levantar. É a gente que precisa se desacelerar, se abafar, assim, nesse sentido de não ser, né, assim, até para não ser eufórico demais, né? Aqui no meu cotidiano eu estou super bem, né? Fiz academia, estou me sentindo uhul. Aí você entra nessa euforia para uma sessão, aquilo pode ser agressivo para a pessoa. Dependendo de como e onde ela está existencialmente, a gente precisa se reduzir também, sabe? Nesse ponto de, pera, deixa eu ficar mais em silêncio, deixa eu baixar a minha frequência aqui e ficar mais calmo, né? E observar. Aí é o outro, de novo, né? Que está no centro, e a gente precisa ir até ele nesse lugar que ele está. Isso vai exigir muito, às vezes, de descer alguns andares no sentido da densidade. A gente tem que estar bem, até os nossos limites também, para entrar em contato com elementos que não são do nosso, né, o meu, pelo menos, né? Mas o universo, assim, muitas vezes de elementos de violência, de densidade mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela tá com pensamentos ali que talvez não coadunem com o que você tá, mas você vai ter que se molhar. Se quiser ajudar esse outro que tá lá na lama, a gente vai ter que descer também. E Isso isso que é você... cuidado. Perdão, Né? Carol, pode continuar, Carol, perdão, te interrompi. Não, exige esse cuidado, né, de saber migrar de mundo. E nem sempre a gente vai conseguir, temos que conhecer os nossos limites, porque talvez a gente não vá em determinados lugares. Quando eu falei sobre isso com o Lúcio, ele me trouxe a ideia do Dante Alighieri, né, que desce aos infernos e precisa ter noção de que não dá para ficar lá muito tempo, porque senão você pode não conseguir voltar. Então, nesse universo que a gente está, e lidando com cuidado, com terapia, com pessoas que estão em sofrimento, se não tiver essa predisposição ou essa noção de que vai lidar com
determinadas densidades, eu não sei se é um caminho para todo mundo. Ou não, Uhum. pelo menos, determinados assuntos, né, imediatos, últimos, aí vai muito de cada um, né? Mas é por aí. Isso que você trouxe, Carol, às vezes é preciso ajustar mesmo essa autogenia, né? E quem não lida bem com essa autogenia, tanto na subida quanto na descida, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque ir ao mundo do outro e se retirar dele, por vezes alguns elementos vêm com a gente, não tem como dizer, eu sou isento, eu sou, nossa, o caminho é assim, agora eu aprendi e fiz. Não, não é assim. Às vezes nessas interseções migram coisas da gente para lá e de lá para cá também, né? Mas eu acho que o que é interessante às vezes é perceber essa vizinhança aonde você vai, né? Porque às vezes nem é o mundo da pessoa, mas às vezes é os vizinhos que ela tem, que às vezes são muito fortes e que às vezes mexem mais com você e você não está atendendo aquela pessoa, você não está com ela, mas é vizinho do seu partilhante. E aí me parece que às vezes o terapeuta pode, em certas circunstâncias, ficar mais vulnerável a essas transversalidades, né? A esses vizinhos que às vezes grudam, né? Eu lembro de um caso em que eu fui atender no hospital, e por isso que eu estou trazendo essa fala, em que eu preparei a minha autogenia para estar lá, porque era um caso delicado, enfim, um jovem, mas ele estava num quarto onde tinha outras pessoas, sabe? Então, eu me preparei para uma determinadas circunstâncias e os elementos da vizinhança entravam em interseção comigo o tempo inteiro. Então, é isso que você falou, é sempre o aprendizado, é constante, né? A gente não está pronto para todos os elementos da vida. A gente tem, sim, um cuidado, a gente vai atento, o professor Gus fala muito da ética, do ir ao mundo do outro, saber que esse mundo, ele não é seu, mas que em alguns determinados momentos ele pode ser, não é? Porque às vezes você está com algumas questões ali que tem tanto de você, né? E o mais bonito, acho que a filosofia clínica traz, que isso é possível de acontecer. A gente diz, não, isso não acontece. Acontece sim, né? Eu tenho um amigo que ele é psiquiatra, ele diz, Jandira, isso que vocês fazem é muito bonito, porque eu não me vejo, tipo, caminhar com o meu paciente num parque, porque a gente foi treinado para atender determinado tempo, determinadas coisas, e ponto. Eu nem sei o que fazer, às vezes, com o que o outro me traz. Eu sei lidar com determinadas coisas, né? Mas com o que o outro me traz, que às vezes é a história, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Eles não foram preparados como terapeutas ou como profissionais, alguns, né? Para fazer esse tipo de trabalho. E aí ele diz, porque é muito complexo ouvir o outro, se entregar para essa escuta, como você está me dizendo que na filosofia clínica é feito. E surgiu um diálogo tão bonito, sabe, Carol, de perceber que ao mesmo tempo a gente tem quase que um elemento livre para você caminhar o mundo do outro, mas que também precisamos, sim, nos orientarmos e orientar os nossos alunos, nós nessas partilhas, nessas trocas, dizer que também precisamos estar atentos a esses fenômenos que acontecem na clínica, né? Que eu acho muito bonito e interessante porque nós estamos aprendendo a ser filósofos clínicos, né? Apesar de toda a experiência, de toda a caminhada, de um método que é humano, que é ético, que eu acho que é um dos mais bonitos que existe enquanto respeito ao mundo do outro, né? Pelo menos eu vejo isso da filosofia clínica. Sim. Você falando, eu lembro da minha experiência com o Tatê, que é de uma vida também, porque não é confortável. A gente tem que estar sempre se reposicionando. E às vezes vai ser uma reposição, um reposicionamento de não dá, simplesmente não tem como fazer essa clínica. Estou fora da possibilidade.
Mas quando dá, isso nos leva muito em consideração também a nossa EP, os nossos conteúdos. É um constante mudança de lugar, né? Assim como quando a gente vai lutar, você não sabe o que, você sabe um monte de golpe, tem um monte de estratégia, mas diante de um adversário que é, sei lá, o que vem dele, se ele vai chutar minha cabeça, vai me derrubar, eu tenho que estar atenta, né? Assim, e é um mudar de lugar, deixa eu ver se eu entro aqui, se eu faço aqui, com a diferença de que nesse caso não é uma luta, né? É um cuidado, mas que tem muitas coisas em comum com esse não saber, um lugar de um discurso incompleto da aprendizagem, que tem que ser, tem, tem que estar sempre nesse lugar de incompletude, e né, assim, avaliar a base categorial, porque é como você falou, é autogenia, mas é autogenia naquela circunstância, naquela situação, né? Aonde, né, e quando, como, em que, às vezes, num determinado momento a pessoa vai agir de um jeito, mas se for em outra circunstância, ela muda completamente. Então, a gente também tem que entrar nessa dinâmica. E aí tem essa avaliação dos nossos limites, do nosso conhecimento, do nosso momento, porque tem épocas em que a gente está se sentindo melhor, tem épocas que a energia também não está tão boa, e aí é por isso que eu falo que não tem como ser filósofo clínico raiz mesmo, sem estar desconfortável nessas coisas. Carol, deixa eu aproveitar aqui uma experiência sua, que é sobre a luta, e a gente usar isso como um dado de semiose. Eu tenho 2 exemplos muito bonitos da clínica. Eu lembro que tinha um jovem que ele tinha introspectivo e uma certa agitação, né? Ele precisava pôr aquilo para fora, uma expressividade, e não era pela linguagem, e não era por outros caminhos. Então, quando ele podia, ele tinha uma esteticidade bruta, né? Então, era aquela revolta com o pai, com a mãe, de bater, de quebrar esse computador. E a gente foi encontrando caminhos, e um deles foi ele ir para a luta, sabe? Ele ir para o tatame. E encontrou um professor maravilhoso, sabe? Na nossa cidade ali. E ele começou a dizer que ele era uma outra pessoa depois que ele começou a ir para o tatame, que tirou um peso enorme das costas, uma dor no peito que ele carregava, e que ele não entendia como que uma luta, que ele considerava por vezes até uma brincadeira, pudesse ter um efeito tão interessante no mundo dele, né? Eu achei isso fantástico, assim, quis compartilhar com você essa experiência. E uma outra experiência também da luta, que é quase o oposto disso, então também era um jovem que os pais procuraram porque ele era muito agressivo, ele era violento, assim, então ele foi fazer luta para aperfeiçoar ainda mais essa violência, para ele se tornar mais habilidoso naquilo que já era dele, uma característica. E aí que entra a beleza da filosofia clínica, né? Que não é para todos, não é indicado para todos, né? Me fala um pouquinho como é que você, como filósofa clínica, vê esses caminhos assim. Fazendo essa comparação do karatê e a filosofia clínica, tem um ponto em comum que é a ética. Ela é o fio condutor sempre. Dependendo de se uma pessoa desavisada tem contato com a filosofia clínica, uma pessoa descuidada que não tem essa, e a gente vê muito isso por aí, que não tem esse critério ético, é como entregar uma arma carregada na mão de uma criança. Eu uso esse exemplo no karatê e uso na filosofia clínica. Uma pessoa que sabe no mundo do outro, mas que não tem cuidado, ela pode destruir a vida de alguém. Então, por isso que não é só o conhecimento, não é só a tecne, não é o tecnicismo, não é o utilitarismo. Eu sei isso, a gente vê, e é isso que eu também admiro na filosofia clínica, porque ela expande, é como se fosse uma fotografia, eu tenho um quadradinho, né? Quando tira a
foto pela câmera, mas aquela câmera do Google que tira foto em 360 graus, para mim é o que a filosofia clínica faz no sentido das possibilidades. A gente vem de uma era que diz que a maneira de cuidar da saúde mental é pela razão, é pelo remédio, pelo tecnicismo, essa receita, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar, tem que entrar num consultório e ficar falando. Parece que não é só esse quadradinho aqui de possibilidade de cuidado. E a filosofia clínica, ela amplia para todos os lados. Pode ser isso, mas pode ser isso também. Pode ser isso também. Pode ser um mundo de possibilidades. Só que isso, ao mesmo tempo que é sedutor, é a quimera que a gente fala aqui na Cefa, no sentido de utopia, de coisas boas, também pode ser um monstro, uma monstruosidade se a gente não tiver ética. Porque quem sabe ir no mundo do outro sem cuidado, como eu disse, pode destruir. E é a mesma coisa com as artes marciais. Não é só saber bater, não é só ter o conhecimento técnico, saber derrubar e fazer um monte de coisa. Na origem das artes marciais orientais, o Bushido, que é o caminho do samurai, ensina a dar a chance do outro se arrepender do que ele está fazendo. Então, você tem que dominá-lo, e na hora de matar, que seria com a espada, né, com a parte da frente da espada, com a lâmina, você vira a espada e bate com a parte de trás para dizer assim, olha, eu poderia ter te matado, mas não vou matar. Para dar a chance do outro primeiro se reconsiderar, entender o que ele estava fazendo de errado e, quem sabe, né, pedir desculpas e ter essa continuidade. Então, nesse sentido, eu vejo muitos pontos em comum da filosofia clínica com as artes marciais, que, antes de qualquer coisa, um dos lemas do karatê é acima da técnica, o espírito. É sempre uma lapidação do espírito, da gente se melhorar enquanto ser humano, e a técnica é para a gente se lapidar, assim, nesse sentido de nunca estar pronto, de, né, ter sempre esse cuidado, de poder machucar e não fazer isso, enfim. Que incrível isso que você traz, Carol, porque isso nos coloca que alguns conhecimentos, eles te dão uma certa responsabilidade maior ainda, né? Muito. Porque te dão ferramentas com maior potência. E se vai mexer no mundo do outro e não tem essa questão da moral, do cuidado, do amor, do afeto, pode sim se tornar outra coisa, né? Como é um grande risco, né? O próprio conhecimento. A gente já viu na história da humanidade que sim, muitos que tiveram um conhecimento antecipado acabaram escravizando outros, né? Mas a filosofia clínica, já na própria sua formação, nos liberta, nos traz esses elementos importantes do próprio afeto, né? Do carinho, do respeito, do acolhimento. Por isso que não é para todos a filosofia clínica, caminhar, em estudar, e o próprio método vai fazendo esse filtro. Isso é muito, muito bonito de se ver e de se ouvir a gente falar de filosofia clínica. Carol Prestes, hoje a gente poderia ficar aqui, eu acho que mais de horas conversando, porque é só uma pincelada, é só um começo de uma conversa. Eu acredito que depois a gente vai poder repetir esses elementos do consultório, mas conhecer você um pouquinho mais de perto, já te conheço, claro, mas conversar um pouquinho mais sobre o consultório, ter essa oportunidade, foi de grande aprendizado aqui com você, Carol, que hoje também é conselheira da Anfi, que vem para esse mundo também do cuidado da própria formação, né, Carol, conseguir contribuir com toda a sua caminhada e partilhar com os colegas que estão chegando, isso também é muito bonito. A Carol está indo online, né, Carol? O que é bom, as pessoas que querem acessar, vai ficar aqui no link o teu contato, depois passa a gente esse contato, esse acesso. Você que foi aluna do querido professor Will Goya, que é uma referência na filosofia clínica, aluna do professor Lúcio Packer também, porque a gente acaba tendo os cursos avançados com ele. O aprendizado ele é constante, né, Carol? A gente não para de aprender filosofia clínica. E
estamos sempre nos atualizando, né? Nas questões da formação, nas questões dos atendimentos, né? Vou deixar a palavra com você, Carol, aí, para você ir se despedindo do pessoal que nos escuta, e a gente vai encerrando o nosso vídeo aí. E a palavra é de gratidão, também discurso incompleto da gratidão, porque a vontade, assim, é um sentimento de dívida eterna com a filosofia clínica, pelo tanto de coisa boa que ela promoveu na minha vida, e parece que tudo que eu fizer para retribuir vai ser pouco. Então, assim, é um prazer estar aqui, poder compartilhar, conversar, realmente dá vontade de atravessar a tela e ficar nessa paisagem bonita que você está aí, tomando um cafezinho, a gente poder conversar bastante. Se eu te disser que você já atravessou a tela, está aqui bem pertinho. Que bom! Fazendo os deslocamentos. Fazendo os nossos deslocamentos aí. Uma delícia. Carol, agradeço imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade. Eu sei que você estava numa agenda do consultório, acelerou um pouquinho, fez algumas mudanças para nos atender, para a gente ter essa conversa, mas também sei que teremos outras oportunidades. Você já tem os seus próprios conteúdos aí, distribuindo gratuitamente também. Esse mundo online está nos permitindo isso, né, Carol? Que a gente aprenda um com os outros, nos escute, comente, nos contribua para que cada vez fique melhor, que a gente consiga caminhar de um jeito que a gente possa mostrar para o mundo que é a filosofia clínica, como a gente trabalha e que estamos aprendendo, que é uma base categorial que, por vezes, a gente tem que se aproximar muito, por vezes tem que se afastar para poder caminhar, às vezes nos acolhe, às vezes não. São elementos da vida e que a gente vai tendo que caminhar esse caminho que tem seus momentos maravilhosos, a vida, ao menos para mim, é muito linda, e tem os seus momentos tristes e que precisa ser ajustado, precisa ser caminhado, e a filosofia clínica faz esse acolhimento e permite isso, né? Então, uma gratidão imensa à CEFA, em nome do professor Will Goya, que formou você aí, é uma sementinha que vem de lá, é uma florzinha do jardim, né, como você disse, e nós temos outra oportunidade aí. Quero agradecer à Anfic, em nome da professora Clísia, que é ela que permitiu esse projeto. Hoje a Anfic está numa nova direção, um novo presidente, uma nova presidente, um novo vice-presidente, novos conselheiros, mas a gente sabe da grandeza dos filósofos clínicos, a professora Giovanni, a professora Rosemira e todos os outros conselheiros que vêm do Anfic, e chegou o tempo de doação também, né, através da Anfic, que é um trabalho maravilhoso, generoso, de grande aprendizado. Ao Pedrinho, que nos acolhe sempre aí nessas questões técnicas, muito obrigado, Pedro. E a você que nos escuta, a nossa gratidão por partilhar com a gente esse caminho. Carol, querida, a palavra é sua e muito obrigada pelo seu tempo aí. Mais uma vez, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Que seja o primeiro de muitos. Conta comigo, o que precisarem aí. Estou à disposição para trabalhar, para ajudar, para estar junto e compor essa coxa de retalhos linda que é a filosofia clínica. Obrigada.